Pianista, compositor, arranjador. Diretor artístico e produtor musical com assinatura em mais de 50 espetáculos. Profissional multimídia, atuante no teatro, na TV e no cinema. Ganhador de importantes prêmios. Aproximou a música clássica do universo infantil com apresentações até em Paris. É ele, Tim Riscala, o nosso convidado do programa Perfil de hoje. Obrigada, Tim, por estar com a gente no Perfil, conversando sobre a sua trajetória na música e uma trajetória profícua, digamos assim, né? São muitos anos de labuta, muitos anos fazendo inclusive, ingerindo novas situações como essa que a gente acabou de falar da música clássica para criança, que já é bastante inusitado, né? Em termos de Brasil, principalmente, né? Você é filho de músicos e escolheu a mesma profissão, o que é mais ou menos comum. Mas você passou pela negação ou você já queria desde o início? Bom, na verdade, o convívio com a música em casa, diariamente, né, ele naturalmente já te conduz, de certa forma te educa para a música, né? Então, mesmo que você não opte pela profissão de músico, de alguma forma a convivência com a música em casa, ela forma o cidadão, né? Forma a pessoa. Por isso que é importante. E no meu caso e do meu irmão, que eu tenho um irmão também que também é cantor, né? Porque isso foi muito natural. Então, meu pai era barítono do Teatro Municipal, minha mãe era cantora, cantava mais em coro em igreja e organista, e o meu irmão herdou também essa atividade do meu pai, é também tenor, no caso do coro do Teatro Municipal. Então, nós tínhamos o hábito de frequentar o teatro, de assistir às óperas. Na época, eu cheguei a assistir 2 óperas numa semana. Então a produção operística da cidade era outra, né? Mas agora nós estamos achando que a coisa vai engrenar. A vida cultural da cidade era outra, né? Era outra, a gente deu uma decaída, mas esperamos, estamos voltando, eu acredito que a gente retome, né, aquela tradição que havia antes. Então a gente foi habituado a conviver com música. Se não fosse no Teatro Municipal, era assistindo algum concerto, ou mesmo passando o tempo enquanto a minha mãe tocava nos casamentos, nas missas também, e de certa forma estava convivendo com a música. Eu, inclusive, cheguei a ser que a gente fala em música, da minha mãe como organista em alguns casamentos, algumas missas, né? Mas essa época que você ia para o Teatro Municipal ouvir ópera e participar disso, você era criança ainda? Criança ainda. A brincadeira, inclusive, era entre mim e meu irmão, ver quem é que achava o meu pai primeiro, de longe, né? Porque era do coro, porque onde é que ele está? Achei primeiro e tal. Então, isso pra gente foi uma coisa muito comum e muito natural. Daí até eu me decidir pela profissão foi assim também de forma natural, porque o meu pai tinha uma outra atividade que era de restaurador de quadros. E a gente até aprendeu a atividade, trabalhávamos com ele, né, ajudando um pouquinho, né, enquanto a gente ia estudando música. Então eu considero como um marco para mim, assim, quando eu optei pela profissão, foi quando eu fiz a prova para a Ordem dos Músicos, que eu tinha 15 anos. Né? Bem cedo. Bem cedo. Você decidiu bem cedo. Né? A partir dos 13 anos eu meio que já sabia que ia fazer isso, porque eu já tinha conjunto de rock, né? Ou seja, o meu percurso foi mais tradicional enquanto aprendizado, nas escolas de música. Eu estudei na Vila Lobos, estudei na Escola de Música da UFRJ. Unirio depois. Unirio aí na faculdade, né? E teve aquele momento de rebeldia, como todo mundo tem, que é saudável, né? Que foi o meu interesse pelo rock, mais especificamente o rock progressivo. Então, parei um pouquinho com esse estudo, mas como era o interesse pelo rock progressivo, que era um rock mais elaborado, eu voltei às origens e sempre mantive esse estudo mais acadêmico, com o hábito de tocar também música popular. E que faz muita diferença na vida de um músico estudar música, né? Porque nós temos os autodidatas, tem as pessoas que tocam de ouvido, essas coisas que a gente ouve. Mas o cara que estuda música, quando deseja ser músico, faz toda a diferença, não é? Se ele vai ser um músico profissional capaz de tocar em estilos diversos, fatalmente ele vai precisar saber ler partitura, né? Porque é muito difícil um instrumentista hoje em dia sobreviver em estilos diversos sem ter essa formação. Ele, obviamente, se ele se dedicar a um determinado estilo, conhecer muito bem o estilo, o que acontece com o samba,
né? Você tem muitos excelentes violonistas, né, que tocam qualquer coisa, porque eles conhecem bem o estilo, os clichês, o comportamento de tudo. Você não precisa nem dizer que tom que ele vai e acompanha. Com certeza, com certeza. Se tem um bom ouvido, né, ele não precisa nem saber escrever nem ler música. Agora, evidentemente, se ele quiser ir mais além, ele vai ter dificuldade, né, como profissional. Então, se é um instrumentista, eu acho que hoje em dia ele vai ter um mercado de trabalho muito pequeno, restrito, muito né? restrito. E hoje a gente está com o mercado se abrindo muito, né? Até por conta de musicais. Agora os músicos estão tendo uma boa safra, digamos assim, né? Porque estão sendo mais procurados, mais requisitados. Né? Isso é cíclico, né? Teve um momento em que, com o advento dos sintetizadores, depois com sampler, né? Com o computador, a classe musical ficou meio empolvorosa. Não, que agora a profissão acabou, e não é bem assim. Se você acompanha a evolução tecnológica, né, eu acho que você sempre tende a ganhar, mesmo que você não use essa tecnologia diretamente no seu trabalho, né? E isso, eu acho que não só na música como na arte em geral, é tudo muito cíclico, né? Se você pode se lamentar num determinado momento, mas daqui a pouco a situação muda. É verdade. Você se tornou arranjador logo depois. Teu instrumento de base é o piano. É o piano. E você se tornou arranjador. Isso foi um caminho natural ou você já pensava assim, a tua ideia era ser um arranjador mesmo? Porque você assina muita coisa como arranjador, faz belíssimos trabalhos, depois foi para o teatro, que a gente já vai falar sobre isso, mas você já pensava esse caminho? Não, inicialmente, mesmo enquanto eu fazia esse aprendizado em escola de música, estudava piano, estudei com a professora Maria Decadá, a intenção inicial era ser pianista, concertista, né? Só que eu já fui criando interesse pela composição. Então, depois do meu primeiro concerto, que foi dedicado só à música contemporânea, dentro do universo da música clássica, né, já se juntando a esse interesse pela composição, logo depois eu escolhi a composição, né? E eu pensei assim, bom, como é que eu vou viver de composição no Brasil? É uma coisa difícil. Então, obviamente, até você ganhar respeitabilidade, ser conhecido e receber encomendas, que na verdade o compositor ao longo da história da música sempre viveu assim, de encomenda de alguém, seja de um rei, seja de alguma igreja. Depende da época que ele está vivendo. Mas exatamente. Hoje é a televisão, é o cinema, é o teatro e por aí vai. Mas se não é assim, você tem que encontrar outras formas. Como eu sempre mantive o exercício também da música popular, eu comecei a ser chamado para trabalhar como pianista e como arranjador. Então eu sempre fui fazendo ao mesmo tempo, ou seja, trabalhando como compositor de forma mais autoral inicialmente para a música de concerto, depois eu passei a fazer teatro. Nos anos 80 você entra para o teatro e começa a colocar música à cena. Na primeira vez que me chamaram para fazer direção musical no teatro foi a peça Happy End. E era o chamado Pessoal do Despertar, que era um grupo... Era um grupo de teatro da época, de teatro dirigido pelo Paulo Reis, que tinha Maria Padilha, Amiga Falabella, vários atores muito bons. Depois começou a se unir com outros grupos. Exatamente. Então, esse convite, quando surgiu, e eu fiz esse trabalho junto com o colega Ronaldo Diamante, eu tocava e fazia os arranjos. Eu tinha 18 anos, aliás, eu não tinha feito ainda 18 anos, né? E estava tudo acontecendo muito rápido. Você, né? Foi ótimo. Logo no início você já começou bem, digamos assim, né? Foi ótimo. Então, a partir daí, eu fui fazendo uma música atrás da outra. Eu pensei assim, agora é essa oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro com música. Eu achei que era o teatro. E foi um mercado que se abriu. Sim, com certeza. Que na época era muito raro. Era muito raro. Eu vi que não era bem por aí. O meu raciocínio, naquele momento, não era bem esse, né? Porque não tinha muito reflexo com a realidade, porque eram grupos alternativos. A gente fazia peça segunda e terça à noite, sexta e sábado meia-noite. No Teatro Panema. Sexta e sábado meia-noite, mais no Cândido Mendes. Cândido Mendes. Assim como fiz várias peças depois, Bar do Cibara, etc. E tal. Então, mas de qualquer forma, foi um mercado de trabalho diferente. Mas essa altura do campeonato você já tinha se decidido, vou fazer isso da vida? Também. Quer dizer, eu já era músico profissional porque eu dava aula, né? E tudo é uma busca de que forma eu vou me encaixar no mercado de trabalho. Então, inicialmente, eu dava aula de piano, dava aula também de violão, aula de harmonia, né? E comecei a fazer... Você toca quantos instrumentos? Você toca piano? O meu instrumento mesmo é piano, né? Mas eu cheguei a tocar razoavelmente bem violão e acordeon. Depois, Nossa, pelo acordeon tempo,
É punk, como diz a moçada, né? Hoje em dia a gente já tem muito bons acordeonistas que também são pianistas. Houve uma época que o pessoal se interessava pelo instrumento, mas aprendia só a mão direita, né? A esquerda ficava esquecida. Hoje em dia você já tem excelentes músicos que tocam bem as duas coisas. E dizem que são raros eles, estão aparecendo, estão sendo requisitados, que às vezes tem musicais que estão precisando de mais e não tem tanta gente com qualificação tocando acordeon. Você é compositor, você é arranjador, você é pianista, você tem várias facetas. O que te dá mais prazer, onde você gosta mais de estar? Olha, por incrível que pareça, é no trabalho mais solitário como compositor. Né? Não porque eu prefiro trabalhar sozinho, porque esse trabalho inicialmente é solitário, mas depois ele ganha um corpo e ganha uma coletividade ao ser encenado, ao ser tocado, ao ser interpretado. E aí você tem um contato com os intérpretes, com os atores, se for um trabalho com teatro, né? Então, inicialmente eu gosto desse trabalho individual e solitário, porque aí sou eu comigo mesmo e eu tenho essa liberdade de fazer e é uma coisa que me dá muito prazer, né? De imaginar como é que aquilo pode soar e depois ver o resultado. E trabalhar de encomenda é muito complicado, assim, porque a pessoa deve te dar um tema, eu penso que seja isso, né? A peça vai falar sobre tal assunto e você precisa fazer música para aquilo ali. É uma coisa que não é assim, aconteceu, veio, você tem que achar o viés. Tem colegas é muito complicado. Não é, eu não acho não. Tem colegas que têm problemas com isso. Eu já ouvi muito certas sobre dificuldades. isso. Eu sinceramente não tenho, não tenho não. Para mim é uma coisa natural. Como eu falei, na história da música, você vê dos grandes compositores clássicos da música ocidental, assim como os compositores para trilha sonora, na verdade todo compositor trabalha sob encomenda. Seja para escrever uma missa, seja para escrever uma canção, seja para escrever uma trilha, né? Isso, na verdade, a atividade é essa, né? O métier é esse, é você receber uma encomenda e eu pergunto assim, quando me chamam e me fazem uma determinada encomenda, música de concerto, eu pergunto o que que você quer? É uma obra de câmara, você quer um quarteto de cordas? Mas às vezes nem quem pede sabe o que quer, né? Normalmente isso acontece, né? Muito não em sabe música para imagem. Que quer, né? Isso acontece. Não sabe muito bem, você tem que ir conversando até você entender qual é a cabeça daquele profissional, quer dizer, o diretor, no caso, o que ele está te pedindo. Às vezes ele pede uma coisa, mas não é bem aquilo que ele mesmo queria. Ele quer, mas não sabe explicar exatamente o que quer, né? Porque o cara precisa ter algum conhecimento teórico do negócio, né? Para chegar até lá. Arranjar, e quando tem muita gente para cantar, não é um trabalho muito artesanal para você, assim, é um trabalho muito complicado fazer isso? Arranjos vocais? Não. Na verdade, assim, o meio caminho andado acontece quando você tem bons cantores, né? O difícil é quando você está escrevendo para alguém que você não sabe se vai dar conta. Quando você tem bons cantores e bons atores, como por exemplo em musicais recentes que eu fiz, como Era Uma Vez Green, Pequeno Zacarias, muito bom, excelente. Então, com um grupo muito bom, Sandro Christopher, todo mundo dirigido pelo Zé Mauro, Soraya. Então, ali eu sabia que eu tinha intérpretes capazes de interpretar bem o que eu estava escrevendo. Mas eu quero saber quando você não tem. Aí qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você partir do material que você tem. Né? E é exatamente o contrário. Em vez de você querer que aquela pessoa chegue onde você quer, você tem que ver, bom, o que essa pessoa pode me dar e o que eu posso conseguir que ela me dê no tempo em que você tem de trabalho. Então, digamos, se você tem 2 meses de trabalho, você pode calcular, será que eu vou conseguir chegar com esse tempo? Se você tem um pouco mais, né? Às vezes, até mesmo em televisão, você tem a oportunidade de fazer esse trabalho se você tem tempo para isso. O que é raro. É raro, geralmente, mas acontece. As pessoas te pedem com um espaço menor de tempo, né? Em geral, as artes funcionam assim, né? Em televisão, em teatro você trabalha com mais tempo, que é um processo diferente. Com 2, 3 meses, se é um grupo já formado, às vezes mais, né? Em televisão é tudo meio que para ontem ou anteontem. Né? É tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Você tem preferência prefiro fazer trilha para teatro ou para TV ou para o cinema? Existe alguma preferência sua? Não tenho. A minha preferência é fazer tudo. Porque me interessa o desafio de fazer sempre uma coisa diferente. Mas certamente um desses veículos exige mais de você, mas você conta pra gente já já. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com mais perfil pra você e Tim Riscala. Não sai daí não, é rapidinho.